Paz perfeita vos seja multiplicada. Falaremos hoje de parábolas. Mateus capítulo 13 e o versículo 1 em diante. Marcos capítulo 4 e versículo 3 em diante. Lucas capítulo 8 e versículo 4 em diante. Jesus narra a história. Ele conta que um semeador saiu a semear. Uma semente cai na beira do caminho. Outra semente cai no meio dos espinhos. A terceira semente cai no meio dos pedregais. A quarta semente cai em terra boa e produz. Primeiramente, eu queria que vocês atentassem para uma questão sobre parábolas. Por exemplo, a parábola dos 10 talentos, ela não é parábola dos 10 talentos. Se você contar os talentos, perceberá que tem muito mais de 10 talentos ali. Com respeito à parábola do semeador, o próprio Cristo disse: atentai, ouvi, escutai a parábola do semeador. Então poderíamos focar em pelo menos em 3 principais objetivos. Primeiro, semeador. Poderíamos trabalhar com a questão do semeador. Segundo, da semente. E o terceiro, do solo. Me parece que a questão do solo seria a mais apropriada. Se tratando de semeador, nós vemos em Mateus capítulo 13, do 37 ao 39, quando Jesus vai explicar a parábola do joio e do trigo. Então Jesus disse o seguinte, que ele era o que semeou a boa semente. Maligno, Satanás, veio e semeou a má semente. Os trigos são os filhos do reino e o campo é o mundo. Então aqui nós temos Cristo como o semeador. Mas quando Jesus manifesta e fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ali ele era tanto o semeador quanto a semente. Quando Jesus abre o livro e começa a falar, o Espírito do Senhor é sobre mim porque me ungiu, ali Jesus era tanto a semente quanto o semeador. Agora, não podemos confundir. Jesus é o semeador e naquela época ele estava semeando semente. Hoje é papel da igreja, porque no livro de Mateus, no capítulo 28 e no versículo 19, nós vemos Jesus se apresentando depois de ressuscitado e ele fala, ide, pregai o evangelho, batizai. Então, agora o papel de ser semeador, de semear essa semente é nosso, é meu e é seu. Então se eu estivesse falando para pregadores, para ministros em um seminário, eu focaria na questão do semeador e na questão da semente. O semeador precisa estar preparado, motivado, capacitado. E a semente precisa de ser uma semente boa. O semeador precisa de escolher a semente boa, uma semente que vai germinar, uma semente que vai produzir um fruto bom. Agora, o maior problema é o solo. Existe pelo menos 3 tipos de solos. Existe o solo que está cheio de espinho, existe o solo que está cheio de pedras, existe a terra boa. E a quarta semente que caiu à beira do caminho, ela não caiu no solo, ela caiu à beira do caminho. Vamos falar então desses solos. Quando eu falo de solo, quando eu falo de terreno, eu estou focando na minha necessidade, na minha responsabilidade de ouvir a palavra de Deus, porque a semente é a palavra de Deus. O semeador é o pregador da palavra,
É Jesus Cristo e o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas o solo é o meu coração, o solo é a minha mente, é o solo onde a palavra de Deus vai trazer resultados. Então, a pergunta que você fará para a igreja ou para a pessoa que você estiver evangelizando é: que tipo de solo é você? Que tipo de solo sou eu? A palavra de Deus na minha vida cai à beira do caminho, ou ela cai no meio dos espinhos, ou cai no meio das pedras, ou cai em uma terra boa? Deixe eu exemplificar aqui. A semente que caiu à beira do caminho, diz a Bíblia que ela foi arrebatada pelos pássaros. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas entra no ouvido e sai no outro. Os pássaros arrebatar essa semente, fala-se de agentes de Satanás que vêm para atrapalhar a sua vida, lançando heresias, lançando dúvidas, complicando a sua mente. Quando a pessoa aceita Jesus e começa a caminhar no caminho do Senhor, aparece um monte de seitas, de hereges, tentando perturbar a cabeça desse novo convertido. Os pássaros arrebatar fala, então, lembra daquele hino 36 da harpa cristã? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Não deixe os pássaros arrebatarem a palavra de Deus. A outra semente caiu no meio dos pedregais. A semente que cai no meio dos pedregais é uma semente que ela começa a crescer. Como em cima tem uma camada de terra ou de poeira, embaixo tem pedra. Então aquela semente, ela germina, mas a raiz encosta nas pedras e ela não aprofunda e nasce rápido. Sabe aquele tipo de crente que chega na igreja? Ele aceita Jesus, ele já quer ser pregador, ele já quer evangelizar, ele já faz coreografia, ele ora com as mãos para o céu dentro da igreja, ele chora na hora do louvor, ele derrama em lágrimas, ele ajoelha na frente do altar e fica ali, e aquele choro todo, aquela maravilha toda, mas quando passa 6 meses ele já desvia da igreja, vai para outra igreja, não firma nos caminhos do Senhor. A pessoa começa a crescer, mas como a raiz não aprofundou no solo, então essa pessoa morre quando a luz do sol bate nessa semente. A mesma luz do sol que fez com que essa semente tivesse energia para germinar, agora ela vai matar essa semente. Não tem força para crescer, não tem raiz. A palavra de Deus não enraizou nesse terreno. Nós vivemos em uma era em que as pessoas estão ocupadas demais. São muitos os afazeres do dia a dia. Eu sempre digo que nós vivemos hoje no mundo de Marta. Então, a semente que cai no meio dos espinhos, Jesus disse que é aquela semente que não cresceu porque os espinhos a sufocaram. É um terreno disputado por 2 tipos de plantação, pelo trigo e pelos espinhos. 3 principais tipos de espinhos. O primeiro deles, as preocupações. O segundo deles, os negócios. E o terceiro, os prazeres. Olha, prazeres, preocupações e negócios. Isso tem matado pessoas. Isso tem atrapalhado o ministério de pessoas. Talvez você tenha condições de ser um bom pregador, de ser um bom pastor, de ser um cristão exemplar, mas as
preocupações, as ocupações do dia a dia têm tirado o seu alvo, têm atrapalhado o seu caminho. Os espinhos da faculdade, do emprego, dos prazeres, têm sufocado a sua vida. E é preciso de você parar e dizer assim: olha, eu preciso cuidar das coisas de Deus. Eu preciso de ter um tempo para Deus. Eu preciso de deixar de ser igual Marta e ser um pouquinho igual Maria. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer uma caminhada aqui, procurar respirar um ar, sei lá, subir uma montanha, mas precisa também orar, jejuar, ler Bíblia, ouvir uma boa pregação, uma boa semente. Não deixe os espinhos te sufocarem. Agora observem que a outra semente caiu na terra boa. A semente que cai na terra boa, ela produziu 100, 60 e 30. Se a semente que caiu na beira do caminho não produziu, a semente que caiu no meio dos espinhos não produziu, a semente que caiu nos pedregais não produziu, 1, 2, 3. 3 tipos de semente que não produziu. A semente que caiu na terra boa produziu 100, 60 e 30. 3 tipos de terreno não produz. O terreno que produz deu 3 quantidades de produção. Só um detalhe sobre parábolas. Aqui nós temos semeador, semente e solo, correto? Às vezes, em parábolas, sempre vai aparecer, até mesmo nas parábolas que nós ouvimos, contamos, as historinhas, nós temos 3 tigres, 3 tigelas, 3 cadeiras, até mesmo bíblica, da mulher que guardou as 3 medidas de farinha. Então esse número 3 sempre aparece em parábolas. Mas o número 2 também aparece muito. Por exemplo, os 2 filhos, o fariseu e o publicano, os 2 devedores. Então, é uma característica de parábolas. 2 resultados. O primeiro é daquele que semeia a semente. Salmo 126, versículo 6, diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, a palavra de Deus aqui mostra que quem semeia a semente, mesmo com luta, mesmo com provação, tem um resultado. Teve uma vez que eu vi um religioso brigando com o outro porque um pregou e o outro fez o apelo. Gente, isso é verdade. E veio reclamar comigo. Falou assim: olha para você ver, eu que preguei, fulano aceitou Jesus e agora a coroa, e agora a pedra vai para a coroa dele. Isso é uma falta de ética, só porque ele é o pastor da igreja? E eu tentei explicar para ele: meu irmão, não foi porque ele fez o apelo que ele ganhou a pessoa para Jesus. Tem muita coisa envolvida aí. Olha, quando a pessoa aceita Jesus na igreja, talvez os pais já estavam orando para essa pessoa há décadas. Talvez muitas pessoas a evangelizou no meio da rua. O Espírito Santo já estava trabalhando. Essa pessoa vem, participa de um culto onde eu sou pregador, aceita Jesus, mas foi por outros motivos que a levou até a igreja. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Sabe o que significa isso aqui? O papel de fazer a semente brotar não é nossa, é de Deus, é do Espírito Santo. Então você, pregador, lance a semente, planta a semente e deixa Deus. Agora, infelizmente, aquelas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que fica preocupada com coisas do mundo, que deixa a semente arrebatar da beira do caminho. Esse tipo de pessoas que está na igreja há 10, 20, 30 anos e depois vem um herege e fala no ouvido dela alguma coisa e ela sai da igreja por qualquer motivo e vai seguir uma seita ou fica meio doido, perturbado da cabeça, são pessoas que semente caiu no meio das pedras. Parece que é crente, parece que tem uma fé, é motivado, chora, canta, grita, mas não tem raiz no Evangelho. Deixe a palavra de Deus crescer na sua vida.
Pregue essa palavra na sua igreja. Ela é muito boa para evangelizar. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, faça que a nossa vida seja como uma terra fértil e que a semente da tua palavra produza resultado, mudança de vida, mudança de comportamento para a honra e para a glória do seu nome. Amém. Deus abençoe, um grande abraço, se inscreva no nosso canal e participe conosco. Até o próximo vídeo.